tem ajuste na parte tática que supere falta de energia, falta de vontade, falta de espírito de luta. E o Corinthians, na verdade, vivia um momento de instabilidade, mas esse mesmo Corinthians que teve esse momento ruim, esses 9 jogos sem vencer, foi que a gente consegue ser competitivo até mesmo com 8 jogadores e aprender também a não ter jogador expulso, porque acaba fazendo muita diferença. E faz pouco tempo eu tive algumas conversas já com o Garro, então ele já jogou em outras posições, tanto na Argentina, na categoria de base, mesmo no profissional. E o Yuri é um jogador muito diferente, muito bem dotado fisicamente, que conseguiu cumprir a função tática de marcação. O Diniz explicou exatamente o que aconteceu no jogo, e começa sendo direto. Ele nem viu o lance da expulsão, então preferiu não opinar. Mas na parte tática, ele detalhou tudo. O Corinthians começou com 2 linhas de 4, com o Garro e o Yuri na frente. Depois da expulsão, ele manteve a estrutura defensiva e adaptou o time dentro do próprio jogo. O Garro passou a marcar pelo lado e, segundo Diniz, cumpriu muito bem essa função, mesmo sendo uma posição diferente. Quando veio a segunda expulsão, o time precisou se reorganizar de novo. E aí o Yuri teve um papel fundamental, ajudando na marcação e também sendo a saída de força na frente. Agora confere aí o que o Diniz falou. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, o espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcados, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. Quem estava no campo estava lutando, como é o lema da torcida do Corinthians, lutando até o fim, sem parar. E a gente ainda teve talvez a chance mais clara do jogo, mesmo com 2 jogadores a menos. Então o time está de parabéns. Aprender com o que aconteceu hoje no sentido positivo, que a gente consegue ser competitivo até mesmo com 8 jogadores, e aprender também a não ter jogador expulso, porque acaba fazendo muita diferença. Boa noite, Fernando Diniz. Imagino que os companheiros vão fazer perguntas sobre o jogo também, mas queria que você falasse um pouco da situação dos lesionados, né? Você bateu muito na tecla de ponta, do Caio César e do Memphis Depay também, como que eles estão para a sequência do Corinthians aí na temporada. Obrigado. Os dois estão em processo de recuperação. O Memphis, ele fez de tudo para jogar esse jogo, mas não reuniu condições para isso. E o Caio César está no processo de evolução, mas eu não sei te precisar a partir de qual jogo ele vai estar à disposição para mim. Diniz, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Eu queria que você falasse, por favor, sobre o lance do André, como você viu esse lance, se ele se assemelha ao lance do Alan ou se você acha diferente, e como que você fez taticamente para arrumar o time, porque você prepara o time de um jeito para pegar o Palmeiras e de repente você perde um dos principais jogadores do meio de campo. Como é que você conseguiu arrumar o time depois disso? Então, vou ser bem sincero com você, eu não vi o lance na televisão ainda, eu não vi pela câmera o que aconteceu. Eu não posso te falar se assemelha ao Alan pela minha visão, porque eu não vi, de fato eu não vi. Eu não sei, então eu não posso te responder sobre isso. Em relação à parte tática, a gente tinha uma consistência tática do time para marcar com 2 linhas de 4. Hoje os dois na frente, o Garro e o Yuri. Com a saída do André, a gente ficou com um jogador a menos, a gente preservou a linha de 4, a gente colocou o Garro, que eu acho que é a notícia boa para vocês é que o Garro, ele não precisa jogar só de 10 ou marcar só de 10, ele conseguiu marcar muito bem pelo lado. E eu cheguei aqui faz pouco tempo, mas eu tive algumas conversas já com o Garro. Ele já jogou em outras posições, tanto na Argentina, na categoria de base, mesmo no profissional. Então hoje ele conseguiu cumprir uma função bem diferente e bem, né? E acho que o time, repito, tá de parabéns. E depois, quando teve a segunda expulsão, a gente fez 2 linhas de 4. Eu acho que o Yuri é um jogador também que precisa ser exaltado muito, porque ele foi para a função do Garro. E é um jogador muito forte e muito dedicado, que eu queria marcar, mas não queria perder totalmente a chance de tirar o time de trás com um pouco de força. Então, enquanto o Kaique aguentou, preservei ele, mantive no jogo. E aí, quando eu vi que o Kaique tinha dado tudo, já não estava mais aguentando, eu coloquei o Jesse. E o Yuri é um jogador muito diferente, muito bem dotado fisicamente, que conseguiu cumprir a função tática de marcação e os lances que
que a gente teve a oportunidade de sair com um pouco de velocidade, ele conseguiu ajudar. Aqui, Diniz, Rafael Esgrilles, Energia 97, tudo bem? 11 contra 11, uma coisa que não acontecia com o Dorival, eram jogadores que ficavam muito distantes um do outro. E que deu para notar, eram jogadores aproximados. Por exemplo, a bola foi para o lado esquerdo, tinham pelo menos 5 jogadores do Corinthians aproximados, e logo depois a bola era invertida da esquerda para a direita para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer, essa troca de passes, essa associação de um lado do campo e a inversão rápida para pegar no 1 contra 1. Isso deve acontecer ainda mais, porque antes o Corinthians ficava muito espaçado dentro do campo. Isso é o pouco que você conseguiu trabalhar nessa transição da defesa para o ataque? Então, certamente é uma característica de um jogo que eu proponho, de aproximação, de inversão e com inversão de corredor. Não necessariamente precisa aproximar sempre para ter inversão de corredor. E o Corinthians, na verdade, vivia um momento de instabilidade, mas esse mesmo Corinthians que teve esse momento ruim, esses 9 jogos sem vencer, foi campeão recentemente de 2 campeonatos, né? E eu tive a oportunidade de jogar contra, era um time bem treinado. Mas é uma tendência da gente jogar de maneira associada e variar o jogo. Hoje a gente saiu jogando curto, saiu jogando longo, saiu com aproximação de um lado do outro, como você mesmo disse, teve aproximação por dentro no corredor central também. E a gente tem que ir com o tempo que a gente tem, que a gente praticamente não tem tempo. A gente meio que tem que inventar tempo para poder treinar nas condições que está o calendário até a parada da Copa. Mas todo momento que eu tive com eles, eu treinei. Eu treinei no campo, que deu, treinei no vídeo, eu fui colocando as ideias aos poucos e também fazendo uso de uma manutenção do bom trabalho que deixaram por aqui. Diniz, boa noite. Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Atuar com 2 a menos, né, numa parte do jogo com o Palmeiras, claro que o ideal seria uma vitória, mas é o cartão de visitas que você mostra para o torcedor no primeiro jogo em casa, como treinador do Corinthians, das suas convicções de não abrir mão de um estilo de jogo, mesmo numa adversidade como essa? Eu acho que o que eu nunca abri mão na minha carreira, na minha vida, é a capacidade de lutar. Então nisso eu acho que a gente se assemelha muito ao que o Corinthians tem de história para contar e daquilo que eu acredito. Jogadores absolutamente hoje heróicos no jogo, na entrega, e é isso que aproxima muito o time da torcida. Depois disso, a gente pode ir fazendo ajuste cada vez mais na parte tática, mas não tem ajuste na parte tática que supere falta de energia, falta de vontade, falta de espírito de luta. Então, o grande ganho que esse time teve nesses 2 jogos que eu estou aqui é voltar essa capacidade imensa de lutar por cada bola, de ser competitivo, de ter desejo de vencer, desejo de se proteger também para não tomar gol. E depois ele ainda reforça: mais importante que qualquer ajuste tático foi a capacidade do time de lutar o tempo todo. Segundo ele, isso é o principal ganho do Corinthians nesses primeiros jogos.